Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos dar início a mais um devocional. Glória. Tociaquete. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é bom. Sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vamos iniciar orando. Vamos começar colocando aí diante do Senhor a nossa vida nessa quarta-feira para bendizer ao nome do Senhor. Como eu sempre falo, não é apresentar a quarta para Deus. A quarta-feira foi criada por Deus. Então é apresentar as nossas vidas, é nos entregar ali ao Senhor para que nessa quarta nós sejamos guiadas por Ele, nós sejamos direcionadas pelo Espírito Santo em tudo que viermos a fazer, em tudo. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nunca nos deixar sozinhas. Obrigada por ser o nosso melhor amigo, o nosso consolador. Obrigada, Pai. Tu és perfeito em tudo que o Senhor faz. O Senhor és perfeito. Te louvo, te agradeço por toda a semana em que vivemos, por todos os dias que o Senhor nos tem dado. Obrigada, Pai. E entregamos aí diante do Senhor nessa quarta-feira a nossa vida e pedimos ao Senhor que por mais um dia o Senhor esteja na direção da nossa vida, nos ajudando nas tomadas de decisões, nos ajudando a discernir melhor as coisas que estão acontecendo em nossa vida, a discernir os tempos, a discernir, Pai, os teus sinais. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que nos tem feito, Senhor Jesus. E eu quero nesta manhã colocar diante do Senhor o nosso devocional. E eu quero pedir ao Senhor que nos guie, que esteja conosco em cada letra que estivermos lendo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa, de forma extraordinária, Pai, guiando as nossas vidas, nos dando sabedoria através da Tua palavra, nos dando discernimento dela, para que, ao terminarmos esse capítulo e irmos viver a nossa quarta-feira, nós venhamos a fazer isso para a glória do Senhor, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Este é, Pai, o meu pedido. Este é o meu pedido. E assim eu te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todo mundo que foi chegando. Glória a Deus. Bom dia. E vamos então dar início ao nosso devocional. Gente, eu não sei aí, mas aqui amanheceu quente. Tô com blazer, mas tô quase tirando esse blazer aqui. Tá quente hoje. Vamos. Alguém comenta aí pra mim? Marcos
capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Aleluias. Deus, eu tenho tantas bênçãos pra minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes. Deixa eu só pôr um fundinho aqui pra gente, né? Musical. Glória a Deus. Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Glória a Jesus. Obrigada, Michele. Fixar. Então, hoje a nossa leitura é Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos. Glória. Vocês sabiam que deixa eu ver. Cadê? Olha só, eu acho que eu nem comentei, né? Eu acho que eu vou fazer assim nos próximos. O que eu acho incrível de estarmos aqui até no livro de Marcos, para você ver. Marcos, ele não foi um dos apóstolos, né? Que estavam ali exercendo os primeiros apóstolos, ou aqueles que estavam andando com Jesus, mas ele foi alguém que cooperou muito para o evangelho. E na primeira viagem missionária ai meu Deus, esqueci o nome, Paulo e Barnabé. Paulo, tá fugindo o nome de Paulo. Na primeira viagem missionária que Paulo estava fazendo com Barnabé, Paulo não quis aceitar Marcos. Tanto é que houve ali aquela divisão, né? E aí Paulo foi para um lado, Barnabé escolheu ficar ao lado de Marcos e acompanhou ele. E para você ver, aí depois ele começou a andar muito, segundo os historiadores, com o apóstolo Pedro. Então ele foi um discípulo do apóstolo Pedro. E olhem só, teve que lidar com a rejeição, né, ali mais ou menos ali no meio para o início da sua caminhada. E aí no final mesmo, no final da vida de Paulo, quando Paulo já estava preso em Éfeso, ele manda com que chamasse Marcos, né? E aí, pra gente ver esse processo, essa caminhada, que às vezes achamos que só a nossa vida é complicada, que, mas parece que só pra mim é mais difícil, parece que eu sou a mais perseguida, parece que pra mim os desafios são maiores. Às vezes a gente dá uma assim, né? Mas não, nós estamos vendo alguém que não desistiu, que teve muita convicção acerca do que o Senhor tinha para ele. E mesmo depois do apóstolo Paulo, né? A gente está falando de alguém muito importante ali na igreja primitiva. Então, mesmo depois do apóstolo Paulo o ter rejeitado para uma viagem missionária, ele não desistiu de si ou do que Deus tinha para ele.
E foi esse o autor deste evangelho. Então, para quem não sabe aí, né, Marcos foi um cooperador dos discípulos, que cooperou muito, discípulo de Pedro, tá? Este é Marcos. Vamos, capítulo 12, bora ler aí. A parábola dos lavradores. Versículo 1. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Não, gente, espera, nós lemos isso aqui ontem. Hoje é 13. Hoje é 13. Isso. Pera, Michele. Hoje é 13, nós lemos ontem. Oi, pastora. Deus abençoe a sua vida. Pastora Mary, Deus abençoe. Gente, hoje é 13. Ontem nós lemos Marcos 12. Isso. Vai, escreve aí agora, Michele, Marcos 13. Glória a Deus. Sim. Tô aqui, eu falei, gente, mas essa história foi muito recente, não foi não? Hoje é Marcos 13. Ontem lemos Marcos 12. Bora. Sinal do fim dos tempos. Aí, obrigada. O sinal do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Vou dar uma pausa aqui no versículo 9. Então vamos lá. Primeira coisa que nós estamos vendo é que há uma palavra de que esse fim vai acontecer. Há uma palavra que ele voltará, e nós cremos nisso, e por isso estamos aqui. Por isso estou aqui, de uma forma para cooperar com a sua volta. Como? Anunciando o evangelho, ensinando. Para quê? Para que você não se perca.
Primeira coisa, a primeira alerta que Jesus fez em relação ao fim dos tempos não foi no sentido de se protejam, fujam ou qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, tá? Então, o que ele falou? Tomem cuidado para que vocês não sejam enganados. E isso é muito real em nosso meio. Ontem eu falei sobre a importância de nos relacionarmos, de conhecer Ele, e falando que as nossas lives, as nossas leituras acerca da Bíblia, é para que nós venhamos a conhecer sobre Ele. Não é necessariamente um conhecimento dele, um relacionamento com Ele, mas é esse conhecimento sobre Ele. E uma coisa está totalmente interligada com a outra. Por quê? Porque eu preciso conhecer a Escritura. Para quê? Para que eu consiga discernir quem é e quem não é. Para que eu consiga fazer esse discernimento acerca de quem está falando a verdade e de quem não está. Porque é muito fácil, de verdade, é muito fácil enganar. É muito fácil enganar a igreja. É muito fácil enganar a igreja. É você chegar lá, principalmente em alguns lugares, falando em línguas estranhas, sabe? Assim te diz o Senhor. E aí as pessoas já se entregam totalmente. As pessoas pedem, às vezes, para fazermos oração com imposição de mãos sobre a cabeça delas, de uma forma... Gente, são pessoas que nem conhecem a minha vida. Então, gente, tome muito cuidado com tudo isso. Tome muito cuidado com essa imposição de mãos. Não queira. Faz ali um pedido com Deus, na sua oração. Eu mesmo, um dos pontos assim que se eu não conheço, eu não aceito. Se eu não conheço quem é, eu não aceito. O quê? Que ore por mim, colocando a mão sobre a minha cabeça. Rapaz, gosto não. Não conheço a vida. Ah, Carol, mas é Deus que usou ela e tal e tal. Amém. Pode falar, eu recebo. O homem não precisa tocar em mim para que seja manifesto aquilo que Deus tem para mim. Não precisa. Até porque aquilo que eu recebo não vem do homem. Não vem. Ah, mas Deus quer ministrar alguma coisa e quer algum... Gente, é algo que eu tenho no meu coração. E eu creio que é uma direção de fato ali, um direcionamento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não se engane com línguas estranhas, com um linguajar de crente, com um conhecimento, sabe, teórico ali da Bíblia. Tomem muito cuidado. Por isso é importante. Eu sei que não tem como conhecermos a vida de todo mundo que vai na nossa igreja, isso é fato. Por isso, eu preciso conhecer as Escrituras para saber direcionar a minha vida a partir daquilo que eu estou ouvindo dela. Ponto. Tá? Por isso é tão importante você ouvir, é tão importante você ler, você meditar nas Escrituras. Façam isso. Então, nós estamos aqui lendo o Novo Testamento. Mas e o Antigo? Vocês estão lendo? Vocês estão meditando? Estão seguindo o cronograma da Bíblia? É a nossa responsabilidade nos guardar, nos esconder nessa palavra,
para conhecê-la. Não negligencie isso não, gente. Porque eu vou falar uma coisa para você, a chance desses absurdos, dessas mentiras, sabe assim, de escândalos acontecerem, a chance de ficar pior é muito grande. Então nós não podemos, tá? Não podemos negligenciar esse conhecimento bíblico. Não podemos. Não podemos deixar com que nos relacionar com ele ali no culto e não ter feito isso em casa. Não façam isso, não façam. Porque muitos serão enganados nos últimos dias. Que não sejamos nós. Que não sejamos nós. Tá? Versículo 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, isso daqui é até uma forma das pessoas no julgamento disserem, mas eu nunca ouvi, mas eu não conhecia, eu nunca ouvi falar sobre ele. Então ele voltará assim que o evangelho for pregado a todas as nações. Por isso é importante você entender o seu papel nisso aqui. Gente, e deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um ministério que ele é para todos. Para todos. Para todos. O ministério da reconciliação. Você é um ministro ou uma ministra da reconciliação. Você tem essa vocação. Você tem essa responsabilidade. E o que é o ministério da reconciliação? É uma forma de você anunciar o evangelho. É de você pregar. Pregação é você falar sobre. É você falar sobre. Então, para com essa de, eu não tenho um chamado para pregação. Talvez você nunca, pode acontecer, de você nunca ser uma pregadora ministerialmente falando, dentro de uma igreja, congregacionalmente falando. Talvez, pode ser, que você nunca vá pregar num culto da sua igreja. Mas entenda que há sobre a sua vida um chamado da reconciliação. Isso é para todas as pessoas. Então eu vou reconciliar. Eu vou reconciliar as pessoas a Cristo. Eu vou lembrá-las disso. Eu vou ensiná-las a como fazer isso. Como? Falando sobre Jesus. Então agora eu preciso anunciar Jesus. Eu preciso pregar sobre Jesus. Você precisa pregar sobre Jesus. Então você, no seu trabalho, de alguém quando vai dividir com você alguma dor, algum familiar que vai dividir, alguma amiga que vai dividir algum problema, de você falar sobre Jesus. De você, de alguma forma, colocar ali, expor, deixa eu te falar em algo que eu creio. Jesus prometeu que ao voltar para os céus, ele deixou o Espírito Santo conosco. Você pode conversar com o Espírito Santo. E aí você vai falando isso com a sua amiga. Quando você chegar na sua casa, que você estiver muito cansada, muito triste, deixa eu te falar, vai para o seu quarto, deita na sua cama, pede o Espírito Santo para te abraçar, pede o Espírito Santo para te confortar, para te consolar. De uma forma muito simples, você está reconciliando ela ao Pai, através das obras de Cristo, anunciar isso. E esse ministério é responsabilidade nossa, de uma forma geral.
Você que está me assistindo. Esse é o ministério que Deus deu a todos. Todos somos ministros da reconciliação. E reconciliação é passar essa mensagem, tá? É isso que eu tô falando. Talvez você nunca vai ser uma pregadora num culto da sua igreja. Mas você recebeu de Deus. Recebeu de Deus o ministério da reconciliação. Tá bom? Bora. Versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve ter, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não estivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, eles os abreviou. Olha, eu gosto muito dessa parte, porque, por exemplo, tem gente que acredita, e eu não tô aqui para mudar a cabeça de ninguém, mas eu tô aqui para explicar, esse é um dos pontos nos quais eu acredito que a igreja não será poupada da grande tribulação, do grande e terrível dia do Senhor. Porque olhem só, na grande tribulação os dias não serão abreviados? Serão. E aqui está escrito, por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Então, na grande tribulação, os dias serão abreviados, e serão abreviados por causa dos eleitos. Ou seja, na grande tribulação, também passará pela grande tribulação os eleitos do Senhor. Ah, Carol, mas será que nós conseguimos passar? Gente, Deus não erra. Aceita isso, entenda isso. Nada me sobrevém que eu não consiga suportar. Nada me sobrevém que eu não consiga suportar. Ele não erra. Ele não erra, tá? Carol, mas me tira uma dúvida. Eu já escutei essa pergunta assim. Carol, antes de eu me converter, eu fiz tantas coisas erradas. Eu fiz tantas coisas que eu não deveria ter feito. Aí agora eu me converti. E aí parece que a minha vida virou assim, ó, de cabeça para baixo. Eu vivo situações que eu acho que eu não vou conseguir suportar. Mas aí agora, porque tem uma colheita de tudo aquilo que eu planto. Então agora eu tô colhendo o que eu plantei lá atrás? Não necessariamente, gente. O que eu quero que vocês entendam? Porque a Bíblia fala que o Senhor não leva em consideração
o tempo não é negligência, não. Ai, gente. Ignorância. O Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas, Carol, e esse sofrimento que eu tô passando? Gente, a Bíblia diz que o sofrimento, ele produz em nós esperança, que produz em nós paciência, que produz em nós a fé. Então, cada ela é moldada segundo a sua vocação. Deus não falha em relação a isso. Ele não erra em relação a isso, não. Você não está só, por isso você consegue suportar. Por isso você pode suportar. Por isso porque o forte você tem, que é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós conseguimos suportar tudo aquilo que é proveniente do Senhor. Então entendam isso, existe um sofrimento que provém de Deus, que provém do Senhor, até para que a gente seja aperfeiçoada, porque não tem outra forma do poder dele se aperfeiçoar em nós. Não tem. Só que por meio da nossa fraqueza. E quando é que nós ficamos ou sentimos fracos? Diante da tribulação. Se então alguém disser, vejam, versículo 21. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus por isso. Deixa eu lembrar algo. Quando a Bíblia fala que todo olho verá, o que significa? Eu quero que vocês imaginam até a grandeza dele. Vamos pensar, existem duas coisas que nós conhecemos assim, que são grandes, mas não grande o suficiente para toda a terra ver na mesma hora. O que, Carol? O sol e a lua. Então, na medida que a terra gira, né? E aí, então, existe o sol e de um outro lado a lua. Então, o sol não é grande o suficiente para que toda a terra o veja na mesma hora. Não dá. Mas entendamos que é grande, que consegue iluminar a metade dessa terra. E eu quero que vocês imaginem a grandeza de Jesus, o retorno dele. Porque quando ele fala, não acreditem quando diz, ali
está o Cristo. Ou seja, ele veio só para aquele país, ou ele foi visto só pela metade da terra. Não, isso não acontecerá. Todos o verão simultaneamente. Na mesma hora, todo olho o verá. Então, vamos pensar? Nós o veremos no mesmo tempo que o pessoal lá do Japão, do outro lado, o verá na mesma hora. Então, olhem para o sol, olhem para a lua, pensem em algo de uma forma muito mais grandiosa. Será o retorno do nosso noivo. Ai, será o retorno do nosso noivo. Olha como ele é grande. Como ele é grande. Sabe, às vezes à noite, eu tenho uma vista muito linda. Eu fui muito presenteada por Deus com a vista que eu tenho. E aí à noite, às vezes eu paro e aí eu fico olhando aqui as estrelas e eu fico me lembrando do que está escrito quando ele formou as estrelas e ele colocou cada estrela assim, ó, com a sua mão. Ele formou tudo com a sua mão. A Bíblia fala que ele tem a terra por escabelo dos seus pés. Ele pode pisar na terra. Olhem a grandeza dele. Quem já foi no mar? Gente, os seus olhos não conseguem avistar o fim da água. A Bíblia diz que toda aquela água cabe na palma da mão dele. Ele é grande demais. Como temer alguma coisa diante de tamanho Deus? Como duvidar diante de tamanho Deus? E aí eu sempre me lembro, e são coisas que eu sempre falo, e eu divido às vezes, né, ali com o Benjamin, o Benjamin ainda não conhece a praia. Eu quero muito levá-lo na praia, mas principalmente, eu quero muito isso, sentar assim, diante dele, diante do mar, e mostrar para ele: filho, toda essa água que você está vendo, ela cabe na palma das mãos do nosso Deus. Das estrelas eu já falei para ele. Já pego, filho, Deus montou cada estrela com assim, ó, com o seu dedinho. Ele foi mudando as estrelas do seu lugar. Agora eu quero que você imagine o quanto que esse nosso Pai não é grande. Ele é. Ai, coisa linda é Ele. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho. Estão entendendo que nem Jesus sabe a hora, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente,
que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Quando digo aqui dormindo, é de uma forma negligente. Negligente. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Por isso é tão importante. Você percebe que não é por ninguém. Então, a vida que eu levo não é pelo pastor da igreja. A vida que eu levo não é para ter seguidores aqui no Instagram. Não é para ganhar visibilidade. A vida que eu levo não é para receber um elogio de alguém, receber uma aprovação de outra pessoa. Não. A vida que eu levo é por causa dessa consciência aqui, ó. Ele voltará. Isso para mim é uma verdade absoluta. Ele voltará. Ele voltará. E eu quero, e eu imagino poder naquele grande dia, ao olhar para ele, ao vê-lo, de poder abraçá-lo, de poder ouvir dele: vem, filha amada, pro regozijo com teu pai. Eu quero ser conhecida dele, conhecê-lo, para que naquele grande dia eu não seja dada como uma desconhecida, porque eu desejo passar toda a minha eternidade ao lado dele. Por isso, eu já não ligo mais tanto. E olha, eu não estou falando que eu não sofra em alguns comentários, em algumas fofocas, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso não pode mais me parar. Eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso mais negá-lo. Não posso mais. Então eu decido todos os dias ser melhor para ele. Eu já falei isso com vocês. Não é para conquistar nada com Deus. Então, eu não sou obediente, busco ser obediente para conquistar o amor, para conquistar a atenção. Não, isso tudo eu já tenho dele. Tudo isso eu já tenho dele. Eu já tenho todo o amor dele. Eu já tenho toda a atenção dele. É só para que eu permaneça fiel até o fim. Não existe outra forma para recebermos a coroa da vida. Só tem uma forma de você receber essa coroa da vida eterna: sendo fiel até o fim. Chorando, gemendo. Tenho dias difíceis como vocês também têm. E eu não estou aqui para querer comparar a dor. Eu sofro mais. Fulano de tal sofre. Não, cada um tem as suas dores. Cada um tem as suas escolhas. Cada um tem a sua vida. Mas escolha viver de um modo que não negue a Cristo. Ele voltará. Em breve todo olho verá. Então, não viva por causa de ninguém. Morra para ele. Morra por ele. Morra por ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa ainda é a essência do Evangelho. Então, que no dia de hoje, esse temor inunde os nossos corações. Esse temor de que ele virá. Esse temor nos ajude no dia de hoje a fazer escolhas
coerentes com quem já sabe que é uma filha de Deus. Amém? Amém? Então, Deus abençoe a nossa quarta-feira, Deus abençoe aí a sua vida e que hoje nós sejamos um pouquinho mais sábias e tementes a Deus, né? Que é o princípio da sabedoria. Então, que nós sejamos hoje mais tementes. Vigiai, porque em breve ele voltará. Amém? Fiquem com Deus. Beijo!